Bem também. Joia. Tirando as Joia. correrias, vamos em frente, né? Vamos lá. Deixa eu só ver uma coisa aqui, peraí. Alô? Isso. Tudo bem, e você? Ah, me recordo, mas não estou interessado. Estou numa reunião, tá? Obrigado. Tchau, tchau. Você, viu? Desculpa. Vamos lá. E aí, tudo bem em casa lá? Tudo bem, cara. Tirando aí as últimas questões, né? Mas faz parte da vida, né? Os acontecimentos, né? Isso É, aí. Ó, faz parte, né? Tem muito o que falar, né? acabou você. Então, esse aí é o único desenho que eu vi de lá, né? É, isso aí. Então, hoje, porque o que acontece? Aqui, se você ver esse desenho, ele tá com lotes de 300 metros quadrados, tá? Nesse estudo urbanístico. Então, nesse estudo urbanístico ele tá com, não, total de lotes, 688, lotes residenciais, 646, mas são lotes de 300 metros quadrados. Ficou pequena a tela aqui Nesse pra mim. estudo. Não foi feito. Oi? Você diminuiu a tela aí, alguma coisa ou não? Ou não? Ué? Peraí. E aí? Ah, agora veio. Eu tô enxergando, ele ficou, Melhorou? ficou pequenininho, eu falei, ué. Peraí. É que eu dividi a minha tela em duas. Aí, pronto. Então a gente tem aí o empreendimento aí. Hoje o quadro de áreas, ele está no estudo de 300 metros, né? É, que é o que estava aprovado lá na prefeitura de Camaçari. Isso já tava aprovado. Aham. Entendeu? E aí, as diretrizes, né? As diretrizes. É que do jeito que tá E essa aí, implantação aí, dá a entender que tudo era uma coisa só, né? mas não era, né? É que ele ia fazer dois fechados, né? Mas aí ele viu que a procura não estava tão grande, né? Entendi. Então aí ele deu um passo para trás. Será que ele errou E na, aí a errou na ideia pesquisa, na hora de definir o público ali? errou lá, assim, ó, posso falar pra você, ele errou muita coisa. Ele errou muita coisa, mas muita coisa mesmo, né? Então assim, é, tanto é que todos esses lotes que tem aí são lotes de investidor, né? Tem pouco lote de um lote pessoa de comprador assim, digamos, comprador final, sabe? Entendi. E aí nós temos esse entendimento aqui, mas que não bate isso aqui. Isso aqui foi o que a Hexa tinha me passado, né? Esse Isso VGV de líquido aqui, VGV. ó. E o VGV líquido é esse aqui, ó. Uhum. É um pouco menor, né? É. Na verdade é um pouco menor porque ele não descontou essa parte aqui, né? Ah, Ele não descontou essa parte aqui, ó. não precisa descontar? Pois é. Entendi. Pois é. Entendeu?
Então, mas é um produto super atrativo, né? O que eu coloquei na, naquela planilha, Bom, deixa eu falar depois da pergunta. Você lembra daquele checklist que a gente fez lá no começo, até quando a gente começou a falar da história do Pedro, né? Pra gente poder levantar o que tem, o que não tem de cada loteamento e tal. É... cara, posso falar para você? Eu não estava participando dessas reuniões, ô Ricardo. Ah, você não tá? Era o Vinícius, né? Era o Vinícius, era. A gente É. chegou a fazer um checklist que seria como Ah. um kit básico de documentação, assim, pra dizer tem, não tem, sabe? Uhum, uhum. Então, aí eu lancei aqui os 10, tá vendo? De contingência, que é a primeira fase, Que tá vendo? seria aqueles custos, né? É, que seriam os custos. Só que aí derrubou mais 10 ali, né? Que é os mesmos 10 ali, tá? É, Você tinha me mandado aqui final. essa planilha? Não lembro. Acho que você mandou só na apresentação, né? Putz, eu acho que é que eu não tinha jogado as contingências, a planilha que eu mandei. Então, a Porque gente precisava fazer. Eu posso te mandar isso aqui? esses 10 pau aí é exatamente o custo da infraestrutura da primeira etapa, né? Essa primeira É, etapa ela é. não tem praticamente lote à venda mais, né? Pelo que você explicou, já vendeu tudo, né? Cara, então, não tem. Não tem, mas assim, é por isso que a gente está conversando com o pessoal. Ontem eu conversei com uma pessoa lá de Salvador de novo. E aí eu mostrei, e aí eu falei assim, pô, a gente está buscando um cara de infra forte que vem, que acaba a primeira fase e tal. Aí ele falou, cara, por que que não converte? Ele falou assim, o produto do Evidências foi vendido pro público final? Eu falei, não, tem muito lote de investidor aí. Aí ele deu uma ideia, e essa ideia eu não tinha conversado com o Durval, eu não sei se eles já tinham conversado, mas é uma questão que vou colocar em pauta amanhã, isso aí. Se eu pegar 25 terrenos, a eles na segunda fase para o pessoal receber, e os caras deixarem esse terreno, entendeu? Como é que é? É uma Peraí, opção peraí. que Tá eu tenho falhando. ativo lá. Repete aí, por favor. Tá falhando muito aqui. Eu não sei se é a minha rede. Os caras te deram uma Então, ideia. o que acontece? Ele me deu uma ideia da seguinte forma, ele falou, cara, o produto ele foi vendido para público final? Eu falei, não, tá na mão de investidores. Tem uma pessoa lá que tem 200 lotes, tem outra pessoa que tem 150 e assim em diante. Ele falou, cara, será que você não consegue fazer uma realocação que chegue no valor aí de 10 milhões, de 8 milhões, por exemplo, e realoque na segunda fase? Entendeu? Chegar nesses caras e falar, ó, eu preciso acabar, mas eu preciso de imóvel disponível. Porque eles falam assim, cara, senão o cara que vai vir de construtora, o cara vai querer 60% do resultado líquido. Ele vai querer vir comendo você, entendeu? Se a gente tem essa realocação, a gente não centraliza tudo em um prestador de serviço, a gente divide em 4 prestadores de serviço, que eles vão gastar aí 2,5 milhões cada e aí não fica pesado, e aí paga os caras com o lote do próprio negócio, Eu vou entendeu? dizer assim que, na minha visão, né? é, Quando você comentou comigo que naquela semana, acho que 2, 3 semanas atrás, tinha uma reunião com eles aqui em São Paulo,
inclusive para tratar da possibilidade deles pegarem os projetos daqui também, né? Uhum. Eu fiquei pensativo, mas como você não me perguntou nada, eu acabei não falando nada. Mas entrando nesse assunto Uhum. agora, eu vou te dar um exemplo de quando eu trabalhava na Método, né? Lá na Método a gente usava muito, tudo que ia fazer lá era sempre pelo método do PMI, né? De gestão de projetos lá. E numa Tá. situação semelhante como essa, exatamente como essa que você citou, a gente sempre pensava em mitigar o risco, não dando o pacote inteiro para um fornecedor só. Sempre. Sim, não, não dá. A não ser que fosse algo Não dá. pequeno. Mas eu lembro de um caso que foi emblemático. Na ocasião, a gente estava fazendo uma obra de um hospital samaritano ali na Paulista, né? Sim, sim. Pra você ter uma ideia, tinha um contrato lá só de porta de shaft. Sabe o que é shaft nos prédios? É Não, aquele, não sei. aquele vão de passagem de tubulação que passa, por exemplo, do prédio inteiro é um vão que passa toda a Tá. tubulação ali, né? Então, para você fazer a Uhum. manutenção, você tem a porta de manutenção que você precisa abrir ali no corredor e acessar ali, né? Só de porta, de shaft, era um contrato de 8 milhões. E era uma Uhum. porta especial que tinha que mandar fazer e tal. A gente diluiu esse contrato em 4 fornecedores. Um deu problema. Um não conseguiu É. entregar o material que a gente precisava no prazo e nem na qualidade, né? Mas os outros 3 conseguiram. Quer dizer, a gente conseguiu resolver, vamos dizer assim, 70% do negócio com os outros 3 fornecedores e um deu problema, os outros mesmos acabaram voltando lá, a gente teve um retrabalho e um custo, mas a gente não perdeu 100% dando tudo na mão de um só, né? Então eu não sei se seria algo pra gente analisar nesse sentido, né? De tentar não apostar todas as fichas num cara só para esse É, tipo de é que assim, ó, a parceria, né? questão, então, mas a questão de apresentar os empreendimentos aqui para o pessoal da Rockefeller é que ele queria saber quais os empreendimentos iam ser entregues primeiros, entendeu? Para ele olhar a parte financeira e da onde ele conseguiria, ah, tá bom, eu vou começar aqui, eu vou querer receber em Tapetininga, por exemplo. Ah, eu vou começar aqui, mas eu quero receber em Pindamonhangaba, um exemplo, né? E não para ele assumir, porque a gente também não queria que ele assumisse, mas nós queríamos apresentar para ele o potencial que isso vai se tornar, entendeu? Entendi. Que não Mas é um. pensando do ponto de vista de gestão, fechar em um negócio que tem um resultado específico, até por conta da questão da região, e pagar Aham. com o resultado de outro, que é outra região, que é outro mercado, outro público, e outro, enfim, é outro tudo, né? Uhum. Será que pra gente administrar isso não vai virar uma loucura? Então, mas seria só o pênalti, né? Só os 10 milhões, né? Então, mas isso pra esse, né? Mas e os outros, se caso ele abraçasse, né? Ah, mas aí ia depender se a gente ia querer que ele abraçasse. Não era uma questão de, ah, ou você me dá tudo ou você não me dá nada, entendeu? Uhum. Tô só A gente não provocando ia pra ficar. pensar mesmo, né? Na verdade, colocando os assuntos na mesa, entendeu? Ah, tá aqui, são esses os projetos. Cara, você quer receber os 10 milhões aonde? Em Tapetininga, em Pindamonhangaba? Ah, não quero receber lá em Camaçari, não quero, tá bom. Porque depois eu descobri que ele tava com medo, é, ele ia entrar de sociedade com a Hexa, Não era entendeu? essa a proposta. Só que foi vendido isso daí pra ele, entendeu? Então foi isso. Mas essa conversa que eu tive ontem lá, e você vai conhecer ele chama Lucas, provavelmente ele também, putz, é um cara super bacana lá. Fizemos reunião ontem, era 7h30 da noite, foi até às 9. E, e aí ele falou essa questão, ele falou, pô, vamos pegar esses 10 milhões, vamos dividir em 2,5 milhões. Ah, qual que é a curva de mais exposição de caixa? Ah, a curva mais de exposição de caixa é a parte de energia, poste, fio, transformador, isso aí vai gastar uma bala. Meu, essa aí vai ser a última, a gente deixa lá pro final. Começa o quê? Começa a dar aquele banho de loja no condomínio, que é limpar as ruas, fazer o muro, começar a terminar o asfalto, né?
fazendo rua por rua e apresentando, né? E em paralelo a gente vai andando com a aprovação da segunda fase. Cara, eu vou te falar que eu achei muito boa a sugestão do cidadão aí, viu? De verdade. É, pois é, pois A questão é. é o Então, poder de assim, convencimento desse investidor topar, talvez esperar para receber nessa segunda etapa, né? Ou trocar por é, lote da segunda etapa também, né? Ou em pagamento, ao uhum, invés de sem dinheiro, uhum, paga ele com é. lote de novo, não sei, né? Então, e assim, é que a questão aí assim, né? Eu tenho que mostrar para ele que é um novo negócio, tá surgindo um novo negócio, que vai ser entregue o condomínio, por exemplo, putz, você tem 150 lotes aí, você não quer trocar, me dá 10 Uhum. para você fomentar o seu 140? Porque tá lá parado faz 4 anos, o lote do cara. Sim, sim, E se ele me der 10, por exemplo, eu consigo o quê? Terminar e ele consegue desovar isso, sim, sim. Esses né? 10 vai virar 20 do outro lado, que é metade do tamanho. Pois é, entendeu? Então, é uma questão que a gente vai colocar em pauta, porque aí eu não fico muito dependente de algumas decisões dos outros caras, né? Ele falou até o seguinte, ele falou, cara, se não for 30, vamos fazer com 15, e os caras que vão prestar serviço, eles recebem os 15 e os outros 30, por exemplo, eles recebem na segunda fase, entendeu? Sim, sim. Eu contrato os caras para trabalharem na segunda fase também. É, isso dá pra fazer, como Então, contratação, né? então assim, de prestador de serviço mesmo, né? Prestador de serviço. É, Agora, se a nessa. gente conseguir levar, Pode falar. se a gente conseguir levar esse projeto e apresentar para a Macasi e falar assim, cara, ó, eu preciso de 10 milhões, só que isso daí vai ser pulverizado em, em um ano, né? É, o Em um limite ano. deles de tranche são três. Então você consegue programar, por exemplo, uma Ah, imediata, uma daqui 6, uma daqui 12 meses, por exemplo. isso, então, 3,5. Cara, com 3,5 vai parecer que o condomínio tá pronto. Sim, sim. Você Com 3,5. ataca aquilo que, vamos dizer assim, que enfeita o pavão, né? Isso aí, isso aí. É. Eu termino a rua e faço a portaria nova. Ninguém mais entra no condomínio. Pronto. Né? Porque hoje eles usam o acesso interno do condomínio para ir para outro bairro. Você acredita? Que é aquela rua que faz a curva não tá terminada ainda, né? Ah, posso falar para você? É que ela tem. Existe a rua, né? Mas o cara corta ali por dentro porque tá asfaltadinho, bonitinho, sabe? Entendi. A portaria tá aberta, A portaria tá aberta. tem ninguém Tem um vigiando. guarda lá, mas não tem um guarda aí, tem um guarda. Então, assim, se você puder mandar esse checklist que você tinha É que tem um guarda baiano, né? e que você enviou. Hã? Não nos ouça, mas tem um guarda baiano, né? Guarda baiano é aquele que ó, Ah, fudeu, né, vê bicho? a taturana na vila ali e pergunta se tem pomada pra queimadura, né? Pois é. Ó, pra você ter uma ideia, aqui, ó, tá vendo? A avenida, ela tem que continuar até aqui, ó. Sim. Até nesse ponto vermelho. Eu acho que. Sabe quanto tem de avenida para fazer? Ah, 350 metros. entendi. É, se eu não me engano ali, bem onde tem aquele retorno ali, ó. Um pouco mais próximo da portaria. Aqui. Isso, é. Tem um poste no meio da rua, né? Que precisa deslocar. É, Fazer o é desse lado deslocamento. aqui o poste, ó. É aqui nessa. É do outro Aqui. lado? Então, e aí o que a E turma fazer faz? a Em vez deles continuidade, eles né? seguirem aqui, em vez deles seguirem aqui, pegar a estrada de terra aqui, não, eles entram aqui na portaria, sobe reto, quebraram o muro aqui, ó, nesse verdinho aqui, quebraram o muro aqui nesse verdinho e entra por aqui. Aqui é tudo mato, Entendi. Pô, entendeu? é moleza assim, né?
Quer ver? Deixa eu ver. Eu tinha salvo isso aqui em algum lugar. Checklist de levantamento de informações para avaliação de loteamentos. Acho que é esse aqui. Ó, vou te passar já. Isso aí, inclusive, eu pedi pro Clayton na época. Eu falei, cara, faz na mão. Não precisa de frescura, assim, ó. Imprime, tem, não tem, bate uma foto e Hum, eu consigo já entender que pé que a gente tá, né? legal. Deixa eu abrir ele aqui. É, eu não tinha isso aqui, tá? Com isso daí a gente consegue ter tipo uma boa visão sobre documentos, né? Do que tem, do que não tem, do que falta. Que aí, se a gente olhando o Aham. que tem e o que não tem, a gente sabe aonde a gente tá e pra onde a gente tem que ir. Tá. Então, realmente o Cleiton acabou saindo por causa de custo mesmo, viu? Né? Na verdade, era custo versus o que estava entregando, sabe? Então, eu Porque fiquei pensando nisso, mas cara, ele tava sozinho cuidando de toda a parte de papelada, de novos negócios, toda a parte de aprovações Então, e parte de pois é, obra sozinho. pois é. Pois é. Então, aí, sei lá, né? Aí fica difícil, né? Por mais lento que ele Fica. seja, mas, pô. É. Você vê quantas semanas nós estamos aqui brigando para conseguir reunir a informação sobre o que tem e o que não tem. E não conseguimos ainda, É né? foda, né? Foda. A gente precisava, por exemplo, pegar um dia, se for o caso, até eu vou pra aí, sentar com o Henrique e falar, cara, separa um dia pra nós aqui. Eu quero falar um por um. Não, nós vamos marcar semana que vem. Pega um por um, ó. Tá, Amanhã, tá, ó, nessa tá reunião aqui, aí, aqui, que aqui, nós vamos fazer aqui. lá na. Amanhã, essa reunião que nós vamos fazer lá na Exa, lá, Uhum. aí a gente marca isso aí. Pega um por um e ó, esse aqui vai ser assim, esse aqui vai ser assado, esse aqui vai ser desse jeito, esse aqui vai ser do outro jeito, esse aqui vai ser assim, papapá, esse aqui tá assim. Separa tudo, bonitinho, beleza. Aí a gente mapeia. Mapeou, legal. Então agora eu sei que eu tenho que providenciar isso, tenho que fazer isso, tenho que falar com fulano, tenho que falar com ciclano, tenho que É. ver. Porque hoje a gente tá no escuro, né? No sentido de. Eu não consegui ainda montar um fluxograma de falar Então, pra onde tem mas que ir eu mais. bati nisso ontem, viu? Eu bati isso ontem na reunião. Isso é Mas importantíssimo, né? agora, mas agora que tem que eles vão mudar essa proposta prévia aí, do pessoal da Ramicorp, amanhã eu vou chegar lá e vou bater na mesa, falar, tá aqui. Eu preciso de todos os documentos agora. Agora, agora. Eu tenho cara de bonzinho, mas às vezes eu fico bravo, viu, Ricardo? Cara, mas tem hora que tem que bater na mesa, não tem jeito, né? É... Hoje eu não posso ficar estressado porque eu tô com um router aqui na cintura aqui, É mesmo? medindo a pressão. Puta. Não, mas é hoje que tem que ficar estressado. Hoje você tem que xingar todo mundo pra ver até onde que eu. Apresentar o pior cenário, né? Vamos dizer assim, ó, se tiver que dar pau, tem que dar agora. É, Já que a carcaça tá ameaçando abrir o bico, vamos testar o. Acelerar até dar limitador, né? aí fale. Mas brincadeira à parte,
Eles vão mandar isso daí, por Já exemplo. mandei pro, já mandei pro Murilo, tá? Tá, eu vi ali que ele colocou assim, por exemplo, SPE, né? A gente sabe que não tem a É, SPE ainda. É algo que a gente vai é, precisar não tem. providenciar. A gente também sabe que É. nós vamos ter um custo com o ITBI, nós vamos ter um custo com o cartório, nós vamos ter um Uhum. custo com o RI, nós vamos ter É. uma série de custos aí. É, quer dizer, e se a gente não conseguir enxergar exatamente essa linha do tempo, do onde a gente está e para onde a gente tem que ir e o que tem que providenciar, como gestão a gente não Uhum. consegue nem dizer, cobrar e nem orientar. Tipo, cara, vamos providenciar isso? Quem que vai providenciar isso? É eu mesmo? Então vamos fazer aqui. Não, é o fornecedor É. tal. Então o Não. fornecedor, vem cá, ó, tá na hora de providenciar. Que nem eu fiquei Então, pensando. mas aí depois eu fiquei sabendo que o Henrique faz esse mesmo trabalho para outras loteadoras aqui em Dayatuba. Assim, ele E deve, eu ele deve, conheço, ele deve prestar serviço pra um monte de é, gente, né? eu conheço essas outras loteadoras aí, são loteadoras que estão super bem no mercado aqui, sabe? Então, a questão é só agendar com ele mesmo pra gente falar. Ontem eu citei aquele caso, é por isso que daí eu falo para você que a gente tem que conversar e ir colocando as coisas na mesa, sempre colocando as coisas na mesa. Porque ontem eu citei pro Durval aquele caso, eu falei assim, tá, vocês fizeram o pagamento para ele com imóvel, e aí agora ele está responsável por pagar as taxas, né, das outorgas e tudo mais. E se ele não tiver caixa? E se ele virar para você e falar assim, ah, Durval, agora eu tô precisando vender o imóvel para pagar a taxa? Uhum. Então, essa é uma informação muito importante que nós temos que ter. Sim, a primeira cruzada de Né? informação que deu aí, a informação que o Cleiton me passou é: estou indo a Pinda buscar o documento hoje. Ele me passou essa informação. E agora você me passou a Aham. informação que Pinda só sai daqui 60 dias? Como assim? Peraí. É, Então, será que é daqui 60 pois dias é. mesmo que ele vai ter o fôlego para pagar essa taxa? Então ele tá dizendo pra É, pode gente que vai ser. sair daqui 60 dias pra gente não cobrar ele, e aí ele se ajeita lá e vai lá e paga e pega e tá tudo certo. O que eu pesquei ontem na reunião foi que eles foram para Pinda para retirar a documentação e aí a pessoa lá tinha dado uma devolutiva e eles resolveram na hora lá e falou assim, agora aguarda que vai ser online essa aprovação, entendeu? Entendi, entendi. Então, por isso que eles falaram mais 60 dias. Cara, bom, tudo bem. Aí é justificável até a página 2, né? Vamos dizer assim. Pois é. Que E eu sempre não conto com o óbvio. Que a pergunta é: tá bom, consigo aferir essa informação? é, pois é, pois é. Mas eu acho que agora a gente ganha uma força aí com esse negócio da Home Corp e acelera o motor, entendeu? É. A questão é o seguinte, com essa pré-aprovação, a gente já consegue fazer o lance da Macasi e falar, ó, tô com o pré-aprovado lá, tá tudo em ordem, tá, eu preciso de uma tranche, aí você consegue, como que tem que fazer, o A, a que que tem que única, a fazer, única trava entendeu? aí talvez seja a gente ter o terceiro projeto na mão. Então, mas não pode ser o de Camaçari? Pode, sem problema nenhum. Ah, O que beleza. a gente precisa fazer é fazer o mesmo processo. Levantar, Sim, fazer a viabilidade, apresentar na Home Corp, a Home Corp dá o mesmo documento, a gente ter os três na mão, entendi, aí eu sento lá. Se você entendi. falar assim, cara, vamos estudar com esses números que a gente tem, tá bom, eu começo a preparar aqui, trabalho, Aham. monto o raciocínio e já mando. Eu acho que seria bom, viu, Ricardo? A gente fazer aí um estudo apenas com essas informações, lógico, duplicar essa questão dos 688 aí para 1.300 e pouco, que ele coloca aqui mais ou menos aí uns 1.300 lotes, entendeu? Uhum. Esse urbanístico atualizado ainda não tem. Não, não tem. Quem que fez esse desenho aí, você sabe? Esse aqui foi a Hexa mesmo. Ah, lá Foi interno. o pessoal deles lá. Ele consegue mandar esse DWG pra gente?
Porque dependendo de como for, a gente mantém a mesma estrutura das quadras e só divide o Uhum. lote no meio. Certo. Tô falando uma besteira sem conhecimento de causa ainda, né? Não, a besteira é válida. Mas se for possível, de repente ele tem uma boca larga, se você só divide pela metade, de 300 cai para 150, em tese. Aham. E mantém o mesmo eixo de ruas, de tudo aí, né? Não, ótimo. Eu já pedi pra ele aqui também. Que aí o que, que eu faço? Eu pego o filme aqui. Amanhã não vai dar, mas sábado eu consigo vir pra cá. Fico aqui até o dia todo e já mato. Porque agora que eu consegui montar uma planilha que eles entenderam. Na verdade não é que eles entenderam. O que, que eu fiz? Eu tenho aquela minha planilha interna nossa. Sim. Que eu lanço Uhum. tudo lá. Aham. Não, aquela planilha é fantástica. É. Aí de lá eu pego os dados para colocar na dele. Só que eu preciso É. enxergar aquilo lá primeiro, né? Uhum. Mas aí acho que dá pra gente caminhar assim, fazendo dessa forma, né? É. Beleza. Só responder um rapaz aqui. CNPJ. É, beleza. É, se você puder, então, a hora que ele puder mandar esse DWG, a gente dá uma olhada. Se você puder me mandar essa planilha também que você fez, já incluindo esses 10 milhões, né, de custo ali, que aí eu considero isso como um custo Tá, de obra, né? Nem vou entrar no tá. detalhe. Não vou entrar no detalhe de explicar nada, só vou colocar lá. Ah, por que, que esse custo tá Uhum. maior? É porque tá maior. Porque lá na Bahia os caras trabalham 6 horas por dia e vai levar mais tempo. É 3 horas de almoço, 2 de café. E isso aí que você citou, cara, entre os anos de 2002 a 2009 eu trabalhei numa consultora em São Paulo. A gente tinha filial no Brasil inteiro, né? E eu, por uma época, os últimos 3 anos, eu coordenei o departamento de projetos do Brasil inteiro lá, né? Então eu tinha que coordenar Bahia, eu tinha que coordenar Paraíba, eu tinha que coordenar Rio Grande do Norte, eu coordenava Espírito Santo, eu coordenava Goiás, Deus. Rio, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiânia, Brasília, coordenava várias filiais, né? É. Tinha duas filiais que me dava mais problema, assim, de lidar com as pessoas e ter retorno. Assim, eu combinei com você entregar 10 coisas amanhã às 10 horas. Me entrega amanhã às 10 horas as 10 coisas, né? Que era o Rio de Janeiro e a Bahia, cara. Eu Você tá louco. sempre tive problema com isso. Os caras achavam que eu era louco, que eu pressionava, que eu. Só que era assim, 10 horas antes das 10 você não achava ninguém no escritório. Um escritório no Rio, em Copacabana, a Hum. uma quadra da praia, e o outro, do de Salvador, eu não lembro exatamente onde era, mas também era perto da praia. Antes das 10 você não achava ninguém, e depois das 4 você também não achava mais ninguém. Aí a gente pegava o avião aqui, ia lá pra filial, chegava lá sem avisar, só que os horários de voo tudo ruim, né? Aí você chegava, tava todo mundo lá. Você fala, caramba, né? Como é que pode? Aí os dias que você ficava lá, os caras trabalhando direitinho, bonitinho, mas com um bico desse tamanho, né? Porque você tá aqui vigiando. Era vir embora antes É, das 10 você não achava mais ninguém. Você fala, pô, deixa eu falar. é foda. Eu passei raiva uma semana lá.
ficar. Os caras têm. Assim, é cultural, é outro ritmo, é outra pegada e. Ou a gente aprende a lidar com isso ou vai viver passando raiva. É. Mandei pra você aí, ó. Camaçari Cerradinho, Ricardo. Tá, Tá com a contingência. beleza. Fechou. Camaçari, cadê? Não, volta aqui. Bahia. Camaçari, evidências. Camaçari fase 2. Então, olho. Cerradinho. Volta. Então, a gente precisa ter mesmo clareza, por exemplo, de. Beleza, consegui abrir aqui. Essa questão documental, de prazo e tudo mais, porque, por exemplo, a gente já estava falando sobre Pinda, com a possibilidade do documento ter saído há 2 semanas atrás, a gente tinha a possibilidade de lançar em dezembro, janeiro. Aham. Agora empurrou É isso aí. 60 dias. Cara, 60 dias nós estamos falando em março, abril. Muda todo É o isso aí. jogo. Né? Então Com você, certeza. você vai, se planeja, faz o planejamento, contrata os parceiros e esse tipo de coisa vai, Então, vai trazendo e assim, atraso, né? ó, esse de Camaçari, como não tem Grapuabe, ele falou que uns 7 meses aí consegue tá aprovadinho, sabe? Entendi. Os outros lá da Bahia, 7. seria interessante pegar esse checklist aí também pra gente tentar entender, né? Que pé que tá. Ah, ó, esse é o que tá mais avançado. O Dias Dávila e o da rotatória ali, nós estamos discutindo o contrato de parceria, tá? Ah, tá no início total. Esse da rotatória é da É, Fazenda, é. não sei das quantas, né? Isso, é Barbosa, Fazenda Barbosa. Tá. Recebi hoje, inclusive, o, a minuta. A minuta com os apontamentos deles lá. Eu não cheguei a ver ainda, mas eu recebi aqui. Tá. Porque agora nós vamos preparar um memorando já, e em cima desse memorando a gente já vai destacar, entendeu? Entendi. Beleza? É bom se a gente Tá puder bom? pegar esses casos e dar uma listada em todos. Por isso que eu falei, se de repente a gente sentar um dia inteiro com o Henrique, ou seja lá com quem mais for, Uhum. é, vamos lá, empreendimento tal, pá, 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 listou tudo, aí a gente consegue ter esse mapa, né? É. E aí bater em cima de cada etapa, né? Tem coisas que a gente consegue se antecipar, tipo, eu sei que isso daqui vai resolver daqui 2 semanas, eu posso começar já a preparar um documento, posso já começar Uhum. a sondar, a pesquisar, pedir orçamento, levantar quanto que vai custar uma taxa, quanto que tem que pagar, como é que paga, enfim, né? Pra gente É. não ficar travado aqui só, tipo, né, esperando de braço cruzado É. as coisas andarem, É. né? Bom, meu, então acho que é isso aí. Fechou. Eu recebendo uma mensagem, uma coisa deles aqui, a gente já se fala. Tá. Eu vou trabalhando isso daqui. Provavelmente não. Eu vou conseguir pegar firme mesmo no sábado, mas aí eu vou ver se eu termino no sábado mesmo pra. Já na segunda a gente já sobe esse. Como eu dei mais uma afinada com eles, né, no quesito como que eles querem enxergar os números, né? Então já vou fazer no modelo. Eu não sei que cagada que o Murilo fez lá. Ele sei que deu 100 milhões a mais de custo em cada um. Não entendi. Não, e nós passamos, repassamos. Aí, o que ele não fez, que eu falei assim, manda a planilha no grupo. Falei pra ele. Você acabou de preencher? Manda a planilha no grupo, que daí tanto eu quanto o Ricardo a gente confere. Sim, sim, sim. Só que ele não mandou. Sim. O João me cobrou Não aqui, ó, a mandou. primeira coisa que ele me cobrou quando ele chegou. Cadê a planilha? Aí eu mostrei pra ele, tá aqui, ó. O Kleber mandou uma mensagem pedindo pra encaminhar e não encaminhou. Falei, então eu não sei nem o que eu tenho que olhar. Falei, eu tô totalmente no escuro. Vou entrar na reunião, mas eu não sei qual é o que tá pegando. Aí quando ele abriu que eu entendi. Eu falei, não, tá errado, tá tudo errado. Aí refizemos lá e bateu. Na verdade, vai sobrar ainda.
Um vai sobrar 22 milhões, outro vai sobrar 23. No resultado desses dois projetos de bancar a infra e lote, casa, aquela coiseira toda, né? Então, acho que... Uhum. E aí depois tem o resto dos lotes com a infraestrutura toda pronta para fazer o que quiser, né? Que já vai estar valorizado, inclusive, né? Bom, beleza. Deixa eu ir que eu vou entrar em outra também aqui. Fechou, eu vou também. Valeu, Falou, meu. falou, até mais. Abraço aí, viu? Outro, até mais. É, tchau, tchau.